Bem, agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para a nossa saúde e que muitas pessoas acabam tendo até um alerta um pouco maior nessa época do ano, que é o inverno. Chegou o inverno, tem jeito, né? Todo mundo andou ficando gripadinho, com resfriado, até que virou alguma coisa mais séria, algumas pessoas com pneumonia, muita gente com problema de saúde. A gente vai entender por que nesse período a gente fica aí mais suscetível a ter problemas de saúde, mas o mais importante, como os alimentos podem aumentar a nossa imunidade para a gente ter, além de saúde, disposição para cumprir aí tudo que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. Quem vai contar isso para a gente hoje é a nutricionista Natália Dourado. Seja bem-vinda. Tudo e você? Obrigada, que bom. Tarde. Olha, a mesa tá muito linda. Tá linda mesmo. Adorei. As meninas montaram lindamente. Eu acho... É uma coisa que enche os olhos. Quando a gente está falando de alimentação, na verdade, são os principais e melhores remédios e os mais baratos, Com certeza. Faça do seu alimento o seu remédio. É isso mesmo, eu concordo com você. Então, eu queria começar nosso papo, Natália, te perguntando o seguinte. Por que nesse período a gente fica aí mais suscetível, mais, talvez, enfraquecido? E tem tanta gente com gripe, com pneumonia, com doenças até mais sérias, porque a imunidade realmente está muito baixa. É importante, Carol, a gente falar que no inverno, por causa do frio, a gente pensa muito nos alimentos gordurosos. Então, tá frio, eu quero comer chocolate, eu quero comer queijos, principalmente os queijos amarelos, fundir. Então, isso faz com que a gente abaixe a nossa resistência imunológica e aí a gente fica mais suscetível às infecções, às gripes, os resfriados. Então, é por esse motivo, porque você quer comer um alimento que é mais gostoso, só que ele não é nada saudável. Então, ele é rico em açúcar, em gordura, que vai piorar, vai fazer a nossa imunidade realmente cair. Então, a gente acaba até engordando, ganhando uns quilinhos a mais, mas, ao mesmo tempo, a nutrição mais baixa, como se a gente ficasse menos nutrido. Isso mesmo. E aí, com menos imunidade. Menos imunidade e suscetível às infecções. Então, vamos lá. Por onde você quer começar? Aqui a gente separou em grupos? Isso, a gente separou por vitaminas, minerais. Então, assim, eu vou começar pelas frutas, verduras e legumes, já para mostrar essa importância que a gente tem, que tantos nutricionistas falam, de incluir esses alimentos no nosso dia a dia, né? Tá bom. Então, assim, começando pelas folhas mais escuras, elas são ricas em diversas vitaminas, minerais, mas principalmente também eu vou falar do ácido fólico, que é o ácido fólico, aquela vitamina que quando as mulheres estão grávidas, elas precisam fazer a suplementação, que faz parte, né, ele é necessário para a formação do tubo neural em crianças, né, em humanos, e aí contribui bastante também para a nossa imunidade. Certo. Então, para as mulheres não gestantes também precisam do ácido fólico de qualquer maneira. Isso, mulheres, crianças, homens, idosos, adultos. Então, em todas as fases da vida, a gente precisa de uma quantia X de todas as vitaminas e minerais para desenvolver diversas funções do nosso organismo. Legal. Tá. E a gente vai encontrar, então? Isso, então a gente encontra na couve, no brócolis, no espinafre. E aí você pensa sempre nas folhas verdes mais escuras. Certo. Se a gente cozinhar esses alimentos, a gente vai perder essa parte principal nutricional ou não? A gente consegue conservar um pouquinho? A gente perde um pouquinho sempre que a gente submete a processos térmicos, só que aí tá a dica de cozinhar super rápido. Então, todos esses alimentos aqui, eles não precisam ficar na água um tempão, ficar molinho, não precisa disso. O ideal é que a gente faça no vapor, o brócolis no vapor é maravilhoso, né? E o espinafre e a couve são folhas que rapidamente elas vão ficar numa textura macia. Então, você refoga bem pouquinho mesmo e já está pronto para ser consumido. Olha, então isso é uma dica bacana, ao invés de deixar um tempão lá, cada vez mais liberando esses nutrientes, indo tudo para a água, né? E a água depois a gente acaba jogando, fora. Infelizmente. Isso mesmo. A gente pode, então, deixar um tempo menor, que a gente vai conservar mais as vitaminas. Isso. Muito legal. Tá bom? Aqui, abacaxi e kiwi. Ai, que bonitinho que ficou esse. Kiwi é muito bom, né? Agora tá na época do kiwi, né? Tá. Estamos no período de kiwi, tem kiwi lá em casa, nossa, é muito bom. Não sabia, o kiwi, então, pode aumentar a imunidade? Pode. O kiwi, o abacaxi, a laranja e o limão, eles vão, eu trouxe aqui para ilustrar a questão da vitamina C, que a gente já ouve há muito tempo falar que a vitamina C, toma um suco de laranja para prevenir gripes e resfriados. Então, na verdade, as pessoas focam muito só na laranja como fonte de vitamina C e esquecem dos outros alimentos. O kiwi, comparado à laranja, tem muito mais vitamina C. Mentira! Muito mais. Sério? Então, as pessoas ficam tão focadas, só toma suco de laranja, só toma suco de laranja. E se você comer uma unidade de kiwi, tem bem mais vitamina C do que uma laranja. Que bacana. 2 unidades
minerais vai ter mais. E ele oxida tão rápido quanto a laranja, assim, ficar exposto, como a gente deixou aqui até para nossa ilustração, vai também tirar um pouco desses nutrientes? Um pouco menos do que a laranja, mas aí todos os alimentos fontes de vitamina C, eles vão reagir dessa forma, porque a vitamina C, ela vai oxidar mais rapidamente. Entendi. Tá? Então a gente tem que também prestar atenção. Só vamos cortar então o alimento na hora que for consumir. Na hora que for consumir. Vai levar para o trabalho, coisa que as pessoas fazem com frequência de picar e levar picado. Não faça isso, porque na verdade você está perdendo algumas vitaminas e minerais ali, dependendo do tempo que isso vai ficar cortado na geladeira, vai ficar exposto em algum lugar, às vezes sem geladeira. Então assim, não faça, leva inteiro, né? A não ser que não tenha jeito mesmo de você manipular isso no seu trabalho. Mas se você tiver, leva inteira e manipula só antes de comer mesmo. Principalmente a laranja. Então, o suco de laranja, tem muita gente que faz o suco de manhã e deixa o suco lá o dia todo, vai tomando suquinho. Não assim, adianta. Depois de 2 horas não tem mais nada. Não tem mais nada. É só caloria mesmo da fruta. Isso, açúcar, por isso que aí é mais interessante você realmente pensar em suco, vamos tomar ele fresco, ou então deixa para tomar em casa, né? E aí procura, de repente, uma padaria, um restaurante, você pede para fazer o suco na hora ali para você, que você vai preservar os nutrientes. Entendi. Tá? Já o abacaxi, ele também tem vitamina C? O abacaxi, ele também tem vitamina C, e o legal do abacaxi é que ele também tem uma substância que ajuda na digestão. Então isso não é mito, é verdade. É verdade. Sabe aquela história de colocar o abacaxi na carne, para amaciar a carne? Realmente ele tem uma substância que ele vai facilitar a digestão, ele vai deixar essa carne mais macia. Isso no caso de um churrasco, de uma preparação. Mas no geral, o abacaxi como uma sobremesa é uma ótima opção para fazer digestão. Olha que delícia. E não tem tantas calorias. Quanto tem de calorias uma fatia? Não, é pouquíssimo. Pouquinho, né? Pouquíssimo, cerca de 30, pouquíssimo. Então, é uma boa opção de fruta pra gente colocar aí como sobremesinha, um lanchinho da manhã. Como sobremesa, isso. Porque também tem vitamina C. O limão. O limão é riquíssimo também em vitamina C. Ai, adoro limão, gente. Mais do que a laranja. E aí uma coisa... Mais que a laranja também? Mais que a laranja também. Então uma limonada tem mais vitamina C do que a uma laranja. laranjada? Isso. A acerola, a gente não tá com a acerola aqui, mas tem riquíssima em vitamina C. Então você pensa uma frutinha pequenininha, que a laranja vai ter mais. Dependendo, você pega uma porção de acerola, ela tem muito mais vitamina C do que a laranja. Que bacana. Olha, gente, então a gente se engana às vezes. E o limão, a limonada, também tem nada de caloria, porque é a única fruta que não tem açúcar, né? Nada Por isso que ele é amargo, né? Então, para quem está fazendo aí uma reeducação alimentar, uma dieta, incluir o limão também é muito bom, né? No também. E não só no suco, né? É interessante que as pessoas passem a temperar a salada com o limão, que tem... Eu, sinceramente, prefiro muito mais assim do que o vinagre. Então, você pode espremer também o limão em cima do arroz, feijão, fica uma delícia. Muito legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha da Sara. Sara, um beijo pra você. Ela tá falando pra gente dizer, então, o que aumenta e o que não aumenta a imunidade. É aquilo que você citou no início. Então, comidas gordurosas podem baixar nossa imunidade. Isso. O sódio, o açúcar e a gordura. Então, quando você pensa nesses três, você vai pensar o quê? Em chocolate, em preparações congeladas, que são riquíssimas em sódio, em gordura e às vezes açúcar também. Tá? Enfim, são os alimentos que a gente chama são alimentos que contêm calorias vazias. Então, um refrigerante, por exemplo, é o que a gente chama de caloria vazia. O que ele tem ali de nutriente? Nada. Ele tem só a caloria proveniente do açúcar. E aí, os corantes, todos aqueles aromatizantes, tudo isso que faz muito mal para o nosso organismo. Então, ao invés do suco, beber o refrigerante, péssimo. Você perdeu ali a oportunidade de ingerir vitamina C para melhorar a imunidade. Com certeza. Entendi. Muito bom. Vamos então falar aqui também é um grupo? Aqui eu separei a cenoura e o tomate. E o tomate, isso. Então cenoura e tomate. Lembrando que o tomate também é uma boa fonte de vitamina C, não tão rica quanto essas, mas também contém vitamina C. Eu não sabia, que delícia. O tomate e a cenoura, eles contêm o beta-caroteno. O beta-caroteno é aquela substância que dentro do seu organismo vai se transformar em vitamina A. E aí, a vitamina A exerce um papel fundamental, além de visão, toda aquela história que a gente ouve desde pequeno, é uma vitamina antioxidante que interfere totalmente no sistema imunológico. Tá, então, quem não come muito tomate ou muita cenoura, pode ter pouco desse beta-caroteno. Do beta-caroteno. E aí você tem como outras fontes de beta-caroteno o mamão, então a manga,
São outras fontes de não sabia. São outras fontes de beta-caroteno que dentro do seu organismo se transforma em vitamina A. Agora, pra gente ter aí o beta-caroteno, pra ele virar a vitamina A, a gente tem que consumir eles assim crus, ou a gente pode comer o tomate no molho, ou mesmo a cenoura também num purê de cenoura, ou ela já cozidinha, que a gente consegue ter o beta-caroteno. Das duas formas. Só que sempre os alimentos na sua forma natural, cru, você tem uma maior quantidade de nutrientes. Tá? Mas das duas formas são ótimas formas. E lembrando que o tomate tem que ser o tomate fresco num molho, não um molho pronto. Não um molho pronto. Pra você ter... pronto não adianta nada Não, também. porque tem tanta coisa química ali que não vai ter esse efeito. Entendi. Então, quem não consegue comer muito tomate cru na salada, que né, não gosta muito, pode aumentar, então, a ingestão dele como molho. Como molho, Quentinho. Cozido, refogado, tá bom? Muito boa. Aí aqui na frente, que é isso? A gente trouxe... Uma bolachinha? Isso, a gente trouxe um tipo de cookies aqui para ilustrar que, como a gente está falando aqui que o açúcar, a gordura, o sódio, ele pode piorar a nossa imunidade, então a gente trouxe como uma opção um cookie integral, que ele traz na sua composição os cereais integrais, então as farinhas integrais, ele tem muitas vezes oleaginosas no meio, então é uma opção para você, como lanche, de vez de pensar, eu vou comer, eu não consigo ficar sem uma bolachinha, uma bolacha recheada à tarde, então o que eu posso fazer? Você pode ter um cookie rico em integrais, né? Integrais sem açúcar. E sem açúcar. Tá. Então, de forma geral, a farinha integral, no arroz integral, tudo que a gente pode substituir, né, por essa farinha integral ao invés dos refinados, vai também ajudar na imunidade. Na imunidade. Todos os cereais integrais, né? Aqui a gente tem também a granola, que ilustra também essa questão dos alimentos integrais, porque além de ter todas essas vitaminas e os minerais essenciais, eles têm também as fibras. E aí você volta para aquela questão de que o intestino saudável contribui totalmente para a sua imunidade. Que muitas pessoas não sabem, mas é no intestino que está a nossa maior resposta imunológica. Então ele funciona como uma barreira. Então quem tem aí prisão de ventre, aquela constipação, possivelmente está com imunidade baixa. Imunidade baixa. E aí você deixa o seu organismo mais suscetível não só a infecções, gripes e resfriados, mas também, no caso de mulheres, a candidíase, né? Aumenta então a condição de fungos. Porque a candidíase, ela é uma doença oportunista. Sua imunidade baixou, é a hora que ela ataca. Então, é a hora que o fungo ataca e aí aparece a candidíase nas mulheres. O que é muito frequente no verão, mas também no inverno. A candidíase nada mais é do que a queda da sua imunidade e o fungo oportunista aparece. E a infecção urinária também, de certa forma. A infecção urinária também, de certa... todas as infecções, né? Tudo está ligado diretamente com a resposta imunológica. Impressionante. Olha, a gente tem uma dúvida que chegou no nosso e-mail, a gente vai colocar na tela então, se você se identificar, olha lá, vamos ver. Hoje quem escreveu foi a Ana Cláudia. Ana Cláudia, um beijo pra você. Oi, Carol, adoro o programa. Tem algum alimento ou suco específico para aumentar a imunidade para quem tem herpes? Um abraço, um beijo pra você, obrigada. Pergunta boa. E aí, a herpes também acaba sendo... Isso mesmo, igual a candidíase. Uma dica legal para quem tem herpes é não consumir as oleaginosas, que a gente trouxe ali, a castanha. Então... Porque a castanha, ela tem todo o benefício para a saúde, né? Que tem o selênio, que é um antioxidante interessantíssimo para aumentar a resposta imunológica e que age contra os radicais livres, só que em contrapartida ela tem uma outra substância que é a arginina, que ela potencializa a multiplicação do vírus, da bactéria. Então, para quem tem herpes não é interessante. Olha, você tem que tomar cuidado com isso. Então, amêndoas, castanha, essa castanha... Nós também não. Nós também, todas as oleaginosas, basicamente essas, né? E de certa forma, para prevenir, a gente pode usar então a mesma regrinha desses alimentos. Para herpes nada muito específico, mas você aumentando a sua imunidade com essa dica de evitar as oleaginosas já é uma boa dica para ela. Muito legal. Olha, uma aula, né, Natália? Ó, mandando muito bem. Vamos então para esta... não, vamos falar aqui, ó, o alho e gengibre. Não podemos pular alho e gengibre. Não. Adoro. Para mim, tempero da comida tem que ser gengibre e alho. Você adora gengibre, Nossa, né? eu adoro. A Sandrinha ficou brincando, ela sabe que eu gosto. Gente, rala um gengibre até para fazer um franguinho grelhado. Fica outro frango. Ótimo, E aí?
Então, o alho, Carol, ele tem uma substância que é chamada de alicina. Essa alicina, ela é um potente antioxidante, né? Que também todos os alimentos todas as substâncias antioxidantes, elas vão agir contra os radicais livres, então elas protegem a nossa célula, logo elas melhoram a nossa resposta imunológica também. Uma dica importante é que para o alho ter todos esses benefícios, ele tem que estar um pouquinho amassadinho, macerado, para ter ativação dessa substância, tá? O gengibre é uma raiz rica em vitamina C, rica em antioxidantes e também contribui para essa resposta imunológica. Uma dica bem legal é fazer um chá de gengibre com alho e limão. Ajuda muito você a se recuperar, você já está naqueles dias meio caído, com um corpo mole. Vai bem, então vai uma levantada. Ajuda bastante. Camilinha que não estava muito bem, estava meio... Essa semana que ali ela assim, tá respirando, tá vendo? Ó, gengibre, alho e limão. Fica a dica. Aquele famoso que você assim, ó, tampa o nariz e vai. Toma e vai dormir. Toma e vai dormir. Agora, tem alguma contraindicação do gengibre? Porque ele é um alimento termogênico. Então ele dá aquela esquentada, né? A gente sente até o calorzinho, depois você coloca ele como tempero. Tem alguém que não pode consumir o gengibre? Na verdade, o gengibre, pessoas que devem evitar, se você tiver alguma contraindicação em relação a hormônios, se você tiver num tratamento relacionado a tireoide, alguma coisa nesse sentido. Aí você deve evitar, ou então conversar sempre com o seu nutricionista, seu médico. Perfeito. Tá bom? Então, muito legal. Então, fiquem atentos. Quem está fazendo aí algum controle hormonal ou algo do tipo, perguntar se pode consumir o gengibre. Vamos, então, falar aqui. Aqui a gente tem as farinhas, a aveia. Isso, aqui a gente trouxe a quinoa e o amaranto, que eles são bem parecidos, né? Então a gente misturou um pouco. Ah, não é aveia? Não, esse aqui é quinoa e amaranto em flocos. Desculpa. Eles são bem parecidos. Eles são bem parecidos. Então, e aí? Eles são ricos em zinco, que é um mineral bem importante para a nossa resposta imunológica também. Ali a gente tem a semente de linhaça, que ela é rica em ômega 3. Então, o ômega 3 é um potente anti-inflamatório e ele também vai ajudar nessa questão da resposta imunológica. Então quando a gente tem aí um consumo maior ou um estoque maior desse ômega 3, mesmo encontrado em peixes também, né? Isso. A gente pode aumentar a imunidade. Porque ele é anti-inflamatório, né? Então ele também previne toda essa questão de... aumenta a sua resposta imunológica e previne o aparecimento de inflamação da garganta, esse tipo de coisa, tá? Olha que bacana. Legal. E aí o ômega 3 a gente tem que sempre lembrar que tem aquele proveniente do peixe que é ótimo, é maravilhoso, ele vai ter uma função mais para o cérebro. E aí a gente tem também o ômega 3 proveniente dos vegetais, que é esse da linhaça, por exemplo, que ele tem uma ação mais anti-inflamatória. Então a gente tem duas origens desse ômega 3. Duas origens. Os dois são necessários pra gente. Na verdade, assim, no ômega 3 do peixe, a gente tem o DHA. Que é um outro tipo de ômega muito importante para a função cerebral. Então, ele faz parte das membranas cerebrais, ele tem todo em criança é muito utilizado para hiperatividade, para falta de atenção na escola, tá? Para desenvolvimento do cérebro do bebê também. Então, é muito importante. Hoje em dia, gestantes já fazem o uso de suplementação de DHA, que é o tipo do ômega, né? Que tem no peixe. E o ômega que tem nos vegetais, ele é rico em EPA, que é um outro tipo de ômega, que daí tem essa ação mais anti-inflamatória. Local, de repente mais anti-inflamatório, mais para processos inflamatórios mesmo, aí não vai tanto para essa parte do cérebro, né? Para essa parte cerebral. Vai para outras, onde tiver aí com algum tipo de inflamação. Mais para atuar em processos inflamatórios mesmo. Legal, Natália. Vocês viram que explicação bacana? Gostei, muito legal. A gente tem mais uma perguntinha que chegou no nosso e-mail, vamos colocar na tela. Quem tá mandando é Elizabeth. Elizabeth, um beijo pra você. Boa tarde, adoro o programa. Gostaria de saber se o suco concentrado tem as mesmas propriedades. Então, acho que ela quis dizer do que talvez um suco o industrializado, né? Do que aquele natural, né? Isso. O suco industrializado é muito difícil a gente falar, você sempre tem que ler o rótulo para ver o que tem, se ele tem açúcar, se ele tem corante, se ele tem aromatizante, quais são os produtos químicos que tem ali, mas nada se compara a um suco natural nunca, né? Certo. Então, assim, a gente tem opções hoje no mercado, opções orgânicas, livres de conservantes. Isso que eu ia te perguntar, isso é legal. Isso é legal, isso é uma nova opção, mas nunca, assim, eu vou substituir agora, eu não tomo mais suco natural, eu vou tomar esse suco aqui. Tem vários sucos bons, né? Alguns concentrados de frutas mesmo, livre de açúcar, de várias substâncias, que são opções para o nosso dia a dia, mas não para substituir um suco
de um suco fresco. Fruta mesmo, tá? Muito legal. Elizabeth, um beijo pra você. Elizabeth sempre escreve pra gente. Então, vamos falar. Aqui é a chia? Isso. Gente, a chia tá aparecendo em todas. O negócio é bom mesmo. Então, vamos incluir a chia. Nesse caso, ela também pode aumentar a imunidade? A chia também contém boas quantidades de ômega 3. Então, assim como a linhaça, ela também tem essa questão de atuar sobre processos anti-inflamatórios. Tá. Ela tem outras vitaminas e minerais que a gente já falou aqui no meio. Então, tem zinco, tem magnésio, tem vários nutrientes importantes para a nossa imunidade. Tá. E também ela é riquíssima em fibras. Daí a gente volta para aquela questão do nosso intestino, né? Você melhorar a sua saúde intestinal para poder refletir isso na sua imunidade. E, além disso, você acha, então, que ela pode entrar como uma grande... Como é que eu vou explicar? Uma grande amiga para quem está fazendo a dieta, aquele lance da saciedade, além de aumentar a imunidade, para quem precisa, então, comer um pouquinho menos, pode usar a chia para dar essa saciedade? Pode usar a chia para esse efeito, inclusive agora no inverno, uma ótima dica para utilizar, porque a chia a gente recomenda jogar em cima da salada, em cima das frutas, até cozinhando o próprio arroz é legal, dá para fazer, mas agora no inverno você pode aproveitar as sopas. Então, fez a sopa, joga um pouquinho de chia ali, sopa de abóbora, sopa de mandioquinha, aqueles cremes, você joga, fica aquela crocância, bem levinha, e ao mesmo tempo ajuda a dar essa saciedade. Que ideia boa! Ótima ideia. Gostei também. Olha, mandaram um recadinho aqui pra mim, deixa eu ver quem foi que mandou. Foi a Ligaldino. Você conhece a Ligaldino? Porque ela falou que hoje é seu aniversário. É verdade? É sim, minha sobrinha. Olha como o Twitter é tão... Te dá parabéns. Então, muitas felicidades. Obrigada. Ó, ela tá ligadinha no programa, mandou um recadinho pra mim, ó. Carol, é aniversário da nutricionista Natália Donato hoje. Parabéns. Obrigada, um beijo. Os meninos batendo palma. Vermelho agora. Parabéns, felicidades. Obrigada. Viu? Muito legal. Olha, essa interatividade do Twitter ao vivo... Serve pra deixar a gente assim. Aí, ó, ficou rosinha. Serve pra deixar a gente assim. Branquinha durante todo o tempo que a gente tava falando da pauta. Falando do aniversário, ficou rosa. Mas é bom que já comemora. Agora já Mas foi. aniversário, sexta-feira é tudo de bom. Pois Parabéns, viu? Muitas felicidades pra você. Mas vamos terminar, então, falando desta semente. Essa semente, né? Isso. Então, a semente de abóbora, ela é riquíssima em zinco também, que é aquele nutriente, aquele mineral que ajuda a gente. E, além de tudo, a semente de abóbora, ela é antifúngica e antibacteriana. Então, ajuda também mulheres naquela questão da candidíase que a gente estava falando. Certo, com algum processo até de infecção urinária também. Também, ajuda bastante. Como a gente consome essa sementinha? A semente de abóbora a gente consome com um petisco. Assim mesmo? Assim mesmo. Você pode pegar assim, você pode colocar no meio de uma salada, você pode colocar no meio de um arroz. Aí pode usar a criatividade também, que dá para usar bastante forma. É calórica ou não? Ela tem pouca, não que ela não tenha quase nada de caloria, ela tem calorias, tem um óleo essencial, todas essas sementes, normalmente elas têm os óleos, né? Mas não é nada de absurdo comparado a você comer isso de petisco ou você comer um salgadinho pronto, por exemplo. Verdade. Então, hoje, sexta-feira, vai chamar os amigos para ir na sua casa, vamos colocar semente de abóbora. Só não vale colocar cerveja, né? Porque senão... então aí quando vai para beber, pode ser um vinho. Pode ser um vinho que tem antioxidantes, isso. Um vinho melhor. Já entra melhor, então, na nossa sexta-feira à noite. Chegaram duas perguntas muito boas que eu vou fazer rapidinho. Uma é da Thalia. Thalia, um beijo pra você. Carol, quais são os sucos bons pra emagrecer? E aí? Sucos bons para emagrecer. Quando a gente pensa em imunidade, a gente está falando aqui de inflamação, tem a ver também com a gente estar acima do peso. Você está acima do peso, você não consegue perder porque você está inflamada. Tá? Então, uma dica bem legal é o suco verde. Você mistura folha a couve. Você pode colocar hortelã para dar uma quebradinha. Isso, para dar uma quebradinha, um melhor sabor. Você pode bater a couve, você pode colocar mostarda, espinafre, uma outra folha verde escura aqui no meio. Certo. Tá? Umas 2 lâminas de gengibre, que é termogênico. Para dar também uma aquecida. Para dar uma aquecida. Você bate com gelo, bate com um pouquinho de laranja, normalmente com frutas cítricas. Então, bate com um pouquinho de limão, bate ou com um pouco de laranja. E toma de manhã em jejum. Esse suco verde ajuda a desintoxicar o seu organismo. Olha, que legal. E ajuda a melhorar bastante essa questão de inflamação para você começar a perder peso. Não só isso, né? Mas essa é uma dica que você pode colocar no seu dia a dia. Muito bacana. Então, além de tudo, Natália fechou agora com uma bela dica de um suco para desintoxicar. Eu acho que desintoxicar é sempre importante para quem está passando por um processo de emagrecimento, né? Isso no dia a dia, para todo mundo, né, Carol? Desintoxicar é sempre para todo mundo, isso. Muito bom. Olha, Sara, vou ficar devendo sua pergunta para a próxima, tá? A gente não tem mais tempo, eu estou estouradíssima, mas a pauta foi muito boa. Obrigada, Natália. Arrasou. Parabéns.
Volte logo. A Natália é muito boa, né? Deu uma bela aula. Para quem quiser entrar em contato com a Natália Dourado, que é nutricionista, consultora, ela é da Jasmine Alimentos. Só acessar www.jasminealimentos.com. jasminealimentos.com e tirar as dúvidas. Chegarem mais dúvidas, a gente encaminha para a Natália. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Muita saúde para você, muita felicidade, viu? Comemora muito, hein? Pode deixar. Já começou comemorando aqui ao vivo no programa. Hoje foi ótimo. Obrigada. Beijo, obrigadão.